10º item da pauta, processo 00058 005119 2015-06. O interessado, Aeroporto Internacional de Fortaleza. Assunto: pedido de isenção permanente de cumprimento do requisito de que trata o parágrafo 154.305 S.1.2 do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, número 154. O relator é o diretor Cláudio Passos Simão. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Obrigado. A Infraero, em dezembro de 2014, encaminhou solicitação submetendo petição para isenção do requisito 154305 da subparte D do RBAC 154 para o Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, referente às luzes de eixo de pista de pouso e decolagem. A área da técnica da CIA se manifestou por meio da nota técnica 58/2015, de setembro de 2015, na qual apresentou análise formal e técnica para a petição da isenção recepcionada. Em outubro deste ano também, a CIA encaminhou um despacho para a devida deliberação pelo colegiado do pleito da Infraero. E após esse sorteio, coube a mim relatar o presente processo. Passo agora à exposição técnica do assunto. O Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, ele está inserido dentro do processo de certificação operacional de aeroportos da ANAC, regido pelo RBAC 139, tendo sido identificada a necessidade de avaliação de risco para não conformidade relativa ao parágrafo citado do RBAC 154, decorrente do fato de o aeroporto operar ILS CAT 1 e não possuir luzes de eixo de pista de pouso e decolagem, conforme estabelece o mencionado requisito. Conforme consta da citada nota técnica, o aeroporto não possui essas luzes no eixo de pista, sendo que as luzes de borda de pista de pouso distam 3 metros da borda da pista, o que atende a um dos requisitos aplicáveis a esse assunto, e a pista de pouso e decolagem possui uma largura de 45 metros, o que também estabelece requisitos estabelecidos. Assim, as duas fileiras de bordas de pista, elas distam de 51 metros, não atendendo assim ao requisito ao qual é solicitada a isenção, que estabelece que a largura entre luzes de borda não podem ser maiores que 50 metros para operações categoria 1. A petição de isenção apresentada pela Infraero baseia-se em alguns argumentos. Primeiro, que a OACI trata o item, o anexo da OACI, anexo 14, trata o item como uma recomendação. Segundo, a pequena diferença entre a distância transversal entre as luzes de borda de pista e o requisito traduz-se em meio metro para cada lado apenas. Estamos falando em meio metro em relação a 50 metros. Terceiro, as condições meteorológicas de Fortaleza são favoráveis na maior parte do ano. Quarto, ausência de definição no RBH 154 quanto ao que seria uma aeronave operando em altas velocidades de pouso. E quinta, existência de sinalização horizontal de eixo de pista de pouso e decolagem e sinalização de borda de pista e pouso e decolagem, apresentando excelentes condições de uso, com cor e conspicuidade adequadas à operação. Após a análise e avaliação de cada um dos argumentos apresentados pela peticionária, a área técnica da CIA se manifestou sobre esses aspectos, que eu vou resumi-los porque são razoavelmente longos. Primeiro, a questão de como a OACI trata o item das luzes de eixo de pista como recomendação, né? Foi feita uma análise nesse sentido, realmente é uma recomendação,
E, em consulta aos regulamentos americano e inglês, né, constatou-se que o regulamento americano ele conjuga algumas situações visuais bem mais restritivas em relação a aeroportos para exigir esse tipo de iluminação. Principalmente estamos falando de operações abaixo de RVR 750 metros, ou seja, condições bem mais críticas do que está sendo proposto. E o outro exemplo que colocaram é que o Reino Unido não faz menção a essa regra para a necessidade de colocação de luzes para operações de pouso e decolagem de ILS CAT 1, a não ser em condições especiais para CAT 2 e 3 e de RVR menor que 400 metros. Segunda questão, a pequena diferença entre a distância transversal entre as luzes de borda de pista reconhece que, de fato, a diferença de 2% pode ser considerada pequena, né, tendo em vista que o 154 estabelece uma acurácia de 1 metro para a largura de pista e pouso e decolagem. No que tange às condições favoráveis a maior parte do tempo, esse argumento, embora válido, não deve ser considerado relevante para a petição de isenção. Isto porque, de fato, o aeroporto só é operado em condições IFR, o aeroporto só ter operado 1,2% do tempo em condições de IFR em 2014, não quer dizer que o requisito possa ser ignorado ou que não seja importante em termos de segurança operacional. A ausência de definição do RBH 154 especificamente, de fato, o RBH não estabelece essa definição e a nota técnica faz um paralelo com os critérios da FAA, muito embora sejam um pouco diferentes, mas faz o devido tratamento, dizendo que, enquanto o termo não possui definição, os critérios estabelecidos no regulamento da OACI no Brasil, ou seja, ela reconhece essa questão em aberto. Especificamente com relação à existência de sinalização horizontal, conspicuidade e adequadas às operações. Esse argumento, embora válido, não deve ser considerado relevante para a petição de isenção. Isso porque o fato da sinalização estar em bom estado não gera segurança adicional de modo a se eximir o operador de colocações de luzes, além do fato de o estado de sinalização horizontal estar intrinsecamente ligado à manutenção, não sendo possível atrelar a um pedido de isenção. Além dessas argumentações acima, deve ser considerado ainda o procedimento de ILS CAT 1 de Fortaleza, na qual a regulamentação do Comando da Aeronáutica estabelece restrições operacionais para a operação ILS CAT 1. Dessa forma, no caso de um ALS inoperante ou inexistente, alteram-se os requisitos permitidos para a operação. O RBAC 154 e essa própria regulamentação da aeronáutica estabelecem que os mínimos são de 550 metros RVR e 800 metros para visibilidade. No entanto, como em Fortaleza não há esse tipo de equipamento instalado, ALS, os procedimentos ILS publicados prevêem uma visibilidade mínima de 1.200 metros, abaixo do qual o aeroporto não pode operar ILS. Dessa forma, o aeroporto não opera nos mínimos de visibilidade previstos no regulamento para CAT 1, situação essa que pode ser considerada favorável ao pleito de isenção. Portanto, postas todas as considerações apresentadas na petição da Infraero, confrontadas com as análises técnicas da superintendência, pode-se considerar que a isenção de cumprimento de requisito solicitada não afeta a segurança de voo, principalmente operando-se com os procedimentos de ILS publicados para Fortaleza, com visibilidade de 1.200 metros, acima, portanto, dos limites mínimos de visibilidade previstos para CAT 1, que são de 800 metros. Tal aspecto pode servir como medida mitigatória para a ausência das luzes de eixo de pista de pouso e decolagem, devendo, portanto, ser mantida como medida para eficácia inserida no texto da decisão que aprova a presente isenção.
Além disso, muito embora a área técnica tenha julgado válido, mas não relevante, este relator julga prudente que, também como medida de mitigação, seja acrescida a necessidade de manutenção da sinalização horizontal de eixo de pista de pouso e decolagem e sinalização de borda de pista de pouso e decolagem, devendo a mesma apresentar apropriadas condições de uso, com cor e conspicuidade adequadas às operações. Um outro aspecto em função do iminente processo de concessão previsto para ocorrer no ano de 2016, no qual deverá estar inserido o aeroporto de Fortaleza, julgo prudente que a autorização não tenha o caráter permanente, pois tal requisito poderá vir a ser objeto de endereçamento pela RCRA quando da elaboração do contrato de concessão, impondo o prazo para sua implementação. Assim, de posse de tal premissa, estipula um prazo de 24 meses para a isenção de cumprimento de requisito conforme solicitado. Uma vez presente na NT determinadas lacunas que servem de fundamento à concessão da presente isenção, determino que a área técnica da CIA avalie quanto à necessidade de atualização da norma. E nessa questão especificamente da norma, foi realizada uma reunião entre a diretoria e a superintendência e seus técnicos, ficando acordado que será efetuada uma revisão nos requisitos que estabelecem a largura de pista e luzes de sinalização, que pode tornar inócua a presente necessidade de isenção de cumprimento de requisito, o que cairiam todas as limitações anteriores colocadas. Esse é o relatório, senhores. Um comentário, senhores, dúvidas? Só uma pergunta, doutor Passos. O prazo que o senhor propõe da isenção, 24 meses? Caso não haja a queda do regulamento, a questão é a concessionária. Qual a nossa preocupação? Isto é uma isenção que ela limita o crescimento do aeroporto. Ao ser concessionado, provavelmente os concessionários têm interesse em ter um aeroporto com mais movimento. Então, certamente a isenção terá que ser revista. Ela vai estar atrelada realmente ao concessionário. Agora, diante da posição da superintendência, em que este requisito específico realmente deve ser revisado, é possível que isso caia. Mas eu mantenho os 24 meses pela questão da concessão. Essa é a proposta. E sendo aprovada a isenção, mesmo considerando os 24 meses, nós temos que fazer a declaração para a ICAO? Declaração de diferença? Há necessidade? Não, a declaração da diferença da ICAO é se nós alterarmos o regulamento. Se o regulamento for alterado em termos de não adotar os 51 metros, não adotar os 50 metros, de serem os 51, aí nós temos que fazer a declaração de diferença caso a ICAO não altere o anexo 14. Perfeito. Lembrando que este assunto é objeto de estudo num painel da ICAO, especificamente com relação a essa diferença de 2 metros entre esses dois requisitos. Perfeito. Eu entendo até que seria um preciosismo a gente botar o prazo para isenção, tendo em vista que, na hora de aprovar o contrato de concessão, nós todos deliberaremos sobre isso. Ou seja, a diretoria deliberará também, poderia alterar esse entendimento. Mas acho correto, até para sinalização para o regulado, o prazo proposto pelo relator, tá? No meu ponto de vista. Vai fazer a leitura do voto ainda, né? Ok. Dessa forma, considerando haver fundamentações fática, técnica e regulamentar suficientes em suporte à proposta e ainda considerando que a decisão adotada por esta autarquia não contraria o interesse público e não compromete a segurança de voo, voto favoravelmente à aprovação da decisão que concede a isenção pelo prazo de 24 meses de cumprimento do requisito que trata o parágrafo 154.305 S1 e da subparte D do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 154, atinente às luzes de eixo de pista de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional Pinto Martins de Fortaleza, desde que operando nos limites de visibilidade mínima para ILS publicado nas cartas do aeroporto, visibilidade de 1.200 metros,
conforme publicado nas cartas IAC e ILS para o aeroporto, e provendo níveis adequados de manutenção e sinalização horizontal de eixo da pista de pouso e decolagem e sinalização de borda de pista de pouso e decolagem. É como voto. Aprovado? Aprovado, presidente. Eu acompanho. Aprovado. Obrigado, então. Aprovado. Então, a proposta é apresentada pelo diretor Paz.